Aqui falou que tá gravando, então Né? vamos lá. São três opções, então, de gravação. Então vamos, né, pedir a intercessão de Nossa Senhora, que ela possa interceder por nós, por esse nosso primeiro encontro online, que seja o primeiro de muitos, que Nossa Senhora interceda por nós, que nós possamos realmente absorver muita coisa, crescer espiritualmente, tanto vocês quanto eu, e agradecer a ela por essa oportunidade, né, de estarmos aqui. Ave Maria, cheia de Cheia de graça, graça, o o Senhor é Senhor é convosco. convosco. Bendita sois Bendita sois vós vós entre entre as as mulheres, mulheres, bendito é o bendito é o fruto fruto do do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Mãe de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e na agora e hora na hora de de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Então, primeiro eu queria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até de esclarecer para vocês por que que não foi domingo, né? Tá tudo certinho para ser domingo, não foi imprevisto nenhum. Só que assim, eu não estava me sentindo muito bem, tive que tomar remédio. E aí, na hora que eu fui preparar mesmo o encontro, sabe quando você não consegue concatenar as ideias? E eu fiquei com aquela coisa no coração, né? Vou desmarcar, vou desmarcar. Falei, mas eu não quero desmarcar. E é coisa minha, não é coisa minha. Será que Deus não quer que seja hoje, né? E foi. E eu também agoniada com algumas coisas, querendo me confessar, e eu consegui me confessar. Mesmo assim, eu continuei meio apreensiva, né? E nesse meio tempo, preparando o encontro, eu lembrei de um livro. E eu falei, não vou pegar esse livro, depois eu pego para ler. É um livro que eu tô querendo reler já há algum tempo. E aí, isso aqui no final, eu senti que não era o dia, né? Eu não estava conseguindo concatenar minhas ideias nem para escrever, quanto mais para falar para vocês. E passou, quando foi ontem, segunda, né? No domingo mesmo, na verdade. Eu fui e peguei esse livro, que eu já tô com ele na cabeça faz um tempo. Que eu sei que é um livro bom, que eu já li umas duas vezes, e que eu sei que é um livro muito bom e que eu queria reler. E aí, quando eu peguei esse livro, eu percebi que tudo aquilo que eu tinha imaginado para nós falarmos hoje, né? O assunto de hoje se transformou em três assuntos. O assunto de hoje se transformou em três encontros, né? E ficou muito melhor do que eu havia imaginado, né? E até aquele livro que eu falei para vocês que eu ia falar um pouco dele, eu nem vou falar dele hoje, que era esse aqui, o Tratado do Desânimo, que algumas pessoas até perguntaram, foram comprar para ler. Nós vamos falar dele, mas é mais para o próximo encontro, não hoje. E aí eu vou, na verdade, usar esse livro que eu peguei no domingo, peguei ontem, para ler o comecinho dele. E a primeira parte dele tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Então, assim, para mim ficou muito claro que não era para ser domingo mesmo, né? E Deus, ele vai, né? A gente vê como ele vai fazendo as coisas. Ele vai conduzindo, vai fechando portas, vai abrindo outras, quando a gente se predispõe, né? E rezando por esse encontro, eu pedia muito que Deus me instruísse para que fosse muito produtivo. Não é fácil para cada um de nós, né, estarmos aqui, é criança, é trabalho, dia de semana, e eu vejo muitas pessoas, né, nesse grupo empenhadas, com vontade, né, de crescer, de fazer algo melhor. E Deus fez o que eu pedi, né, foi modificando o assunto, foi modificando tudo, e ficou muito melhor do que eu tinha imaginado a princípio, né. E aí comecei a dar uma olhada nesse livro, já vi que o rumo tinha que ser outro. E aí ontem de manhã eu fui rezar na igreja da Pompeia, que eu sempre vou, segunda, quarta e sexta. Meu filho faz natação e eu vou lá na igreja da Pompeia. E eu vou para rezar o terço. E aí eu comecei a tentar rezar o terço e Deus começou a colocar todo o encontro, tudo que era para ser hoje, tudo, tudo. Tanto que eu peguei o celular e fiquei anotando. Acho que o pessoal fica me reparando na igreja, né? Tô de frente com o Santíssimo e com o celular na mão. Mas eu não estava vendo mensagem de WhatsApp, eu estava escrevendo o roteiro do que vai ser hoje, né? E aí hoje de manhã eu peguei e escrevi melhor. Mas é isso, né? Deus não queria que fosse domingo, tinha que ser hoje. E também domingo, se a gente fosse fazer, nem ia ser gravado. Então, assim, as coisas foram se encaminhando de uma forma muito melhor Para do que eu hoje. imaginava, como sempre, né? Então vamos lá.
Até para adiantar um pouco o assunto, do que nós vamos começar a falar? Como eu disse para vocês naquele vídeo, ou para quem foi no encontro presencial, nós precisamos saber das nossas ferramentas, né? Nós temos muitas ferramentas, nós temos coisas para usar que Deus nos dá, né? Que Jesus nos deixou e que nós precisamos usar para chegar àquele 100%, né? Para não chegar, né? Mas rumar para aquele 100% que nós queremos. Espero que todos tenham visto o vídeo. Nosso objetivo, nós vamos falar disso de novo hoje, né? O nosso objetivo da santidade, que é não ficar na mediocridade, não é ficar apenas no cumprimento da lei. Ah, eu fui à missa, não importa muito como eu fui, mas eu fui, né? Não estou em pecado mortal por falta da missa. Não mato, não roubo, da gente sair disso, né? É muito mais que isso, isso é o mínimo. E uma das ferramentas, uma das primeiras que nós acabamos não falando direito na Crisma, por exemplo, porque não dá tempo, são as virtudes teologais. E por que eu escolhi essas primeiro, esse assunto primeiro, né? Porque as virtudes teologais, primeiro que é uma coisa que não depende de nós, é dado por Deus, é graça de Deus. Não há nada que nós façamos para ter as virtudes teologais. Na verdade, há, né? Nós recebemos as virtudes teologais no batismo. Então, o que fazer? Ser batizado. Mas muito provavelmente, muitos de vocês já foram batizados bebês, né? Alguém fez isso por vocês. E as virtudes teologais nós recebemos no batismo. Então, nós vamos falar um pouco disso. E por que que nós precisamos, por exemplo, dessa ferramenta? Por causa do novo pecado original, né? Tudo começa lá no pecado original. Deus, tudo isso que nós vamos falar só porque existe pecado original. Se não existisse pecado original, a gente não estava aqui. Não tinha virtude teologal, não tinha Jesus, não tinha, né, Jesus tem Deus, mas não tinha Jesus encarnado, não tinha a morte de Jesus, não tinha uma série de coisas, né? Nós seríamos virtuosos naturalmente, como Deus criou, né? Precisamos ter isso em mente. Deus não cria nada mal. Tudo que Deus criou é bom. Isso fica muito claro no Gênesis, né? A cada coisa criada, e Deus viu que era bom. E Deus criou o céu, nananã, e viu que era bom. Ele mesmo viu que era bom. Ele só cria coisas boas. Então, quando ele criou o ser humano, o primeiro ser humano, ele criou o primeiro ser humano bom. Mas claro que Deus, na sua imensidão, né? Na sua eterna sabedoria, no momento que ele criou o mundo, ele viu o mundo inteiro, do começo ao fim. Nós vamos até falar disso mais para frente um pouco. Deus viu o mundo todo e Deus já sabia, nesse momento, o que ia acontecer com Adão e Eva. Então, tudo acontece por causa do pecado original. E aí, uma das primeiras coisas que eu gostaria de ler nesse livro que eu falei para vocês, eu já vou passar o nome aqui, já anotem. Dá para ver ou fica ao contrário para vocês? Que para mim aparece ao contrário o nome. Aqui dá pra ver normal. Dá, né? O Combate Dá, Espiritual, sim. do Lorenzo Scupoli. É padre, mas não tá aqui que ele é padre, mas é padre. Lorenzo Scupoli. Esse livro aqui, para vocês terem uma ideia, ele é um livro de cabeceira de São Francisco de Sales. Esse padre veio antes de São Francisco de Sales e São Francisco lia esse livro. Era um livro que ficava lá na cabeceira dele para ele ler toda hora, né? E por incrível que pareça, é um livro de uma linguagem muito tranquila, muito simples, né? E que nos dá ferramentas assim muito poderosas, muito boas. E nós vamos falar da primeira parte, do primeiro capítulo, dos dois primeiros capítulos desse livro hoje. E são capítulos curtinhos, sabe? É bem bacana da gente pegar um por dia, rapidinho você lê o livro inteiro. E um capítulo dele, às vezes, é uma página à frente e um verso, só. Então imagina que se você separar 3 minutos, você leu isso aqui. E é muito simples, né? Não tem nada muito complicado. E eu vou pegar na página 19 desse livro. Porque ele já fala aqui do nosso objetivo, né? Que é a santidade. Deves entender que a santidade não consiste em outra coisa,
além do conhecimento da bondade e grandeza de Deus, e da nossa nulidade e inclinação a toda espécie de mal, do amor por Ele e da indiferença por nós mesmos, da submissão não só a Ele, mas a toda criatura por causa dele, da renúncia total à nossa vontade, da total resignação à providência e do fazer tudo isso simplesmente pela glória de Deus e pelo puro desejo de agradá-lo, porque ele tem todo o direito de ser amado e servido por suas criaturas. Completando a isso, eu quero pegar também duas passagens. Mateus 22, 37. Vamos à primeira, Mateus 22, 37. Perguntaram para Jesus assim, né? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o primeiro mandamento. Depois a gente vai num outro encontro aí passar pelo segundo, né? Então, presta atenção nisso. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E também uma outra passagem, 1 Tessalonicenses 5:23. Cadê? Me perdi aqui. 5:23. Paulo fala assim: O Deus da paz vos conceda a santidade perfeita, e que o vosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, sejam guardados de modo irrepreensível para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos chamou é fiel e é ele que agirá. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui? Ele sempre fala, né, em santidade perfeita, e que o vosso ser inteiro, espírito, alma e corpo. E também a Fernanda vai saber, a Alessandra vai saber disso, deixa eu ver quem mais, talvez a Nívia, algumas pessoas vão saber disso, a Érica, na Érica acho que não, que a Érica não foi, mas algumas pessoas saberão do que eu estou falando. Eu fui numa palestra no sábado e que o palestrante falou disso. Então, para vocês verem como as coisas foram se concatenando, né? Tanto que essa passagem foi uma passagem que esse palestrante utilizou na palestra de sábado, né? O que acontece é que o que Deus pede? Como é essa santidade perfeita, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre tudo. E como é isso, né? Com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, né? E o que Paulo falou? A mesma coisa. E essa é a santidade perfeita, né? Essas três coisas. O que acontece é que isso era fácil, isso era natural, isso era normal antes do pecado original. Para nós hoje não é, né? O que o pecado original fez? Ele criou uma desordem. Então, muitas vezes vocês vão ouvir essa palavra, desordem. O pecado original, basicamente é isso, uma desordem. Bagunçou tudo, né? O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, que eu já vou falar daqui a pouco, são três coisas diferentes, mas nós somos as três juntas, né? Tudo isso bagunçou, tudo isso foi desordenado. Então, nós precisamos do nosso corpo, né? Nosso corpo é o que nos garante falar, andar, viver. Deus quis criar esse mundo que nós tivéssemos um corpo. Só que nesse corpo habita uma alma, né? O nosso sentimento, a nossa inteligência. Só que dentro dessa alma também habita um espírito, que é o que muitas vezes a gente também esquece. E o pecado original causou uma desordem em tudo isso. Então, aquilo que era para ser o mais importante, que é o que tem contato com Deus, que é o nosso espírito, fica por último e muitas vezes que esquecido, na verdade, né? Quando muito, a nossa atenção está na nossa alma.
Mas normalmente, quem toma 90% do nosso tempo é o corpo, né? É o nosso corpo. Então, é toda essa desordem que nós vamos falar mais para frente também, sobre virtudes, etc. E o que que nós precisamos fazer? Então, nós fomos dispersos, o nosso ser está disperso, nós estamos divididos, né? E o que que Jesus mesmo fala? Um reino dividido é um reino vencido. O que que você faz para vencer algo? Você divide. Quando aquilo se unifica, quando há uma união, fica forte, né? A união não faz só o açúcar, né? A gente ouve isso desde criança, essa piadinha nada a ver. E é isso. Então, tudo no nosso mundo, na nossa forma de viver, muitas vezes, faz com que nós nos dispersemos, com que nós nos dividamos. Então, vira uma briga entre o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, né? O nosso corpo físico, a nossa fome, a nossa vontade de dormir mais e tudo mais que nos causa desordem. Brigando com a nossa alma, que são os nossos sentimentos, as nossas vontades, a nossa felicidade. E aí o espírito nem se fala, né? O contato com Deus fica lá num canto reservado, né? Então o nosso corpo tem uma alma, mas a nossa alma tem um espírito, que é o que fica mais escondidinho. Então nós precisamos, com tudo isso, com esse estudo, com tudo mais, restabelecer essa ordem. Então nós precisamos ter consciência que nós estamos totalmente desordenados. Ai, mas Simone, eu tenho minhas práticas de oração. Eu rezo, eu vou à missa, eu me confesso de vez em quando, de vez em nunca. E mesmo assim nós estamos desordenados. Então nós precisamos ter consciência disso, é a primeira coisa, né? E é por isso que eu queria falar desse assunto. Por quê? Nós vamos conhecendo essa desordem, isso é fato. Nós precisamos ter essa certeza. Somos seres desordenados. E não é pouco, é muito. Só que nós vamos conhecendo isso pouco a pouco. Isso não se revela a nós de uma hora para outra, tá? Isso vai se revelando a nós em camada. Isso me lembrou uma coisa que perguntaram para um influencer aí que eu sigo, faço os cursos dele, muito bom, inclusive. Muita coisa que eu vou falar vem do curso dele. E perguntaram assim para ele: o santo, ele sabe que ele é santo, né? O santo se reconhece santo? O santo percebe que ele é santo? E aí ele foi explicando, ele falou: não, porque o santo é justamente aquele que foi se conhecendo e vendo que não era nada, que tinha uma série de defeitos. E aí ele foi melhorando, e aí ele foi se conhecendo mais e viu que tinha mais coisa. E aí ele foi indo, e ele foi indo, e ele foi indo, então ele foi cada vez mais voltando àquilo que ele é, ou seja, nada, né? E foi percebendo ao passo que ele foi percebendo que ele não era nada, ele foi voltando a esse nada, ele foi conhecendo a Deus, ele foi vendo quanto Deus é tudo. Então, o santo é justamente aquele que se julga nada, que sabe que é pecador. Ele foi voltando, voltando, voltando. É tipo assim, quanto mais coisa eu descubro uma, resolvo e descubro que tem mais três, entendeu? Quanto mais eu vou fuçando, mais eu vou descobrindo, mais eu vou vendo, mais eu vou sabendo. Por isso que o santo é essa pessoa humilde, porque ele vai vendo o quanto ele não é nada e quanto Deus é tudo. E ele vai se esvaziando dele e ele vai se enchendo de Deus. Então, o santo, ele morre não se achando santo ainda, né? Ele sabe que ele está caminhando para aquilo, ele está buscando, ele quer. E muitas vezes o que nós somos? O contrário disso, nós somos presunçosos. E é isso que nos atrapalha, né? Só que essa presunção, ela vai acabando aos poucos. E por que que Deus não mostra tudo de uma vez, né? Por que que Deus não mostra de uma vez quem é a Simone de verdade? Esse ser caído, todos os meus defeitos, tudo aquilo que eu sou desordenada. Por que que Deus não abre o jogo de uma vez e me mostra tudo? Primeiro, porque eu não ia aguentar, né? Imagina eu me olhar no espelho e eu ver que eu não sou isso, eu me ver de verdade. Isso é assustador, né? O monstrinho, digamos que nós somos, ele é muito assustador. Então, muitas vezes Deus permite nós nos acharmos bonzinhos. Nós nos percebemos até muitas vezes bondosos, legais. Porque é muito difícil de ver tudo isso, não é fácil. Não é fácil ver os próprios defeitos. Não é fácil olhar para mim
e ver que eu sou de fato soberba. Eu reconhecer que eu tenho inveja. Ao longo do tempo, nós vamos perceber isso. Como é difícil alguém reconhecer que é invejoso. E todos nós temos isso. Em algum momento, você vai perceber em você, nossa, é verdade, eu fui invejosa. Eu nunca tinha percebido. Eu fazia isso, eu falava desse jeito. Isso é inveja, a raiz disso é inveja. E eu não havia percebido isso ainda. Falta 10 minutos para eu terminar. Para cair aqui, eu mando outro link, tá, gente? Deixa cair, eu mando outro link. Então demora. E Deus, ele é tão caridoso, ele é tão bondoso, ele é tão amoroso conosco, que ele vai mostrando isso aos poucos, conforme você quer. Ai, desculpa, Alessandra, tá atualização e eu aqui. Desculpa, eu não tinha visto. Então, Deus vai mostrando isso aos poucos, conforme nós pedimos e conforme nós aguentamos, tá? Então, assim, esses dias mesmo, um dos motivos da minha agonia, da minha insatisfação de fazer o encontro no domingo, era isso. Deus estava me mostrando algumas coisas que eu não tinha percebido. E eu olhei para mim, para as coisas que eu fazia, para tudo que Deus me mostrou, eu falei, meu Deus, eu sou uma fraude, né? As pessoas pensam coisas de mim, estão vendo coisas que eu não sou e que eu preciso ser. Isso não está certo, né? E por que que Deus também mostra aos poucos? Porque isso pode nos causar um desânimo realmente grande e que nos impeça até mesmo de prosseguir. Então, as coisas, elas são aos poucos, são em camadas, né? E há o tempo de cada um. Só que nós precisamos querer ver. Mas já adianto, não é fácil. Porque se você pedir para ver, Deus vai mostrar. Isso vai aparecer através de problemas diversos, humilhações, dificuldades. Deus, a gente pede e Deus faz. Só que muitas vezes, geralmente, na maior parte das vezes, pelo menos para mim, eu acredito que para a maioria, não vou dizer que é 100%, mas uma boa parte é por meio de coisas, de situações muito difíceis, né? Você perceber que você talvez não seja uma mãe tão amorosa quanto acha que é. Você não ama o seu filho com um amor verdadeiro. Que as coisas que você reclama, por trás dela estão escondidas uma série de problemas, de defeitos, de coisas feias, né? Então é muito difícil, não é uma coisa fácil. E também porque nós não vamos conseguir resolver tudo de uma vez, né? Não adianta Deus mostrar tudo de uma vez. Então Deus vai aos poucos mostrando. E a pergunta que fica: você quer saber? Você quer conhecer, né, quem é essa pessoa? Eu vou até, acho que eu mesma vou derrubar aqui e vou mandar outro link para não derrubar a gente no meio, tá bom? Eu vou, cadê? Ale, você entrou, a gente tinha só 10 minutos de reunião aqui, tá? Eu vou finalizar e vou mandar um novo link para vocês, ok?